Aleluia, obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos reunidos em Seu nome. Obrigado, Pai, isso é um privilégio de sermos Sua igreja, um lugar onde nós somos edificados, somos apacentados. Ó Pai, nós crescemos, avançamos, Pai, em todas as áreas das nossas vidas, Pai. Obrigado por esse corpo. Obrigado, Pai, por este tempo. Obrigado, Pai, por Jesus Cristo, que é o nosso cabeça. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, que nos guia, que nos auxilia e que move no nosso meio. O Espírito que não nos deixou órfãos, mas o Senhor o enviou para que as Tuas obras, para que a Tua presença, ela continuasse em nosso meio, Pai. Por isso nós desejamos, nós necessitamos do Teu Espírito em nosso meio. E nós desejamos, Pai, as manifestações do Teu Espírito em nosso meio, que tem a finalidade de nos edificar, que tem a finalidade de nos fazer avançar. Não apenas na nossa vida secular, Pai, mas principalmente na nossa vida contigo, no nosso relacionamento com você, realizando a Sua vontade, que é para isso que nós existimos, Pai. O Senhor nos criou quando ainda éramos, Pai, uma massa sem forma, no ventre de nossa mãe. O Senhor já tinha planos ao nosso respeito, mesmo que nossos pais às vezes não nos planejassem, Pai, mas o Senhor nos planejou e nos trouxe a vida com um propósito. Obrigado pelo Teu Espírito Santo e pela Sua igreja que nos auxilia, que nos apoia nisso, para que nós possamos cumprir aquilo que o Senhor nos chamou. Obrigado pelos nossos irmãos, obrigado pelos meus irmãos, Pai, pelas minhas irmãs. Cada um, Pai, na sua característica, na sua personalidade, Pai, sendo usado pelo Teu Espírito. Ó Pai, obrigado por esse privilégio, Deus. Aleluia, aleluia, amém, amém, amém. Obrigado, louvor. Antes de você sentar, igreja, eu vou pedir para você cumprimentar seu irmão que está do seu lado. Nós somos um corpo, nós somos uma igreja, e nós não existiríamos se não fosse por cada um que está aqui hoje, né? Aleluia. Como é bom estarmos unidos. A Bíblia fala, né? Que é como o óleo que desce pela cabeça até a barba de Arão, que fica os pelinhos tudo grudadinho. Fica a gente junto, né, na unção. E ali o Senhor ordena as suas bênçãos. E é sobre isso um pouco que a gente vai falar hoje, né? É a perfeição do corpo de Cristo. Assim como um corpo normal, né? Minha esposa tá estudando a medicina aí, ela chega em casa direto, nossa, você sabia que tal? Aí começa a falar as coisas, como o corpo é perfeito, né? Nossa, isso aqui é balanceado com isso, com aquilo, químico, biológico e não sei o quê, e o organismo faz assim, assado, ela começa a explicar as coisas, aí eu fico fazendo a cara de quem está entendendo, ah, caramba, olha só. Não, brincadeira, ela é uma boa professora, eu aprendo tudinho. Mas assim, o nosso corpo, ele é perfeito, não é? E Deus criou o nosso corpo para ser perfeito mesmo, saudável, com todos os órgãos funcionando, todos os membros funcionando, para que, por exemplo, eu saia desse ponto A para um ponto B, né? Para que, agora levando para algo mais complexo, para que eu leve o Evangelho. O meu corpo, ele é perfeito para isso também, com saúde, né? com cognição, com equilíbrio, né? E da mesma forma, o mesmo Deus que criou um corpo físico perfeito, não seria diferente
em relação ao corpo dele, espiritual, digamos, que é a igreja. É o corpo de Cristo, cada um no seu papel, na sua função, exercendo para que o corpo ele seja bem-sucedido, para que o corpo atinja a sua finalidade, que é o quê? Até que todos cheguem ao pleno conhecimento, até que todos cheguem à perfeita varonilidade de Jesus Cristo, à unidade da fé. Se a gente for ler lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, quando ele fala sobre os dons do ministério, ele fala sobre isso, né? Ele vai enumerar quais são os dons e vai colocar ali qual que é o propósito. Eu estou fazendo um resumo já do que vai ser a nossa ministração hoje, né? Mas já para a gente chegar quente, né, no nosso conteúdo, tá? Então, a igreja ela é essa perfeição, né? Eu acho muito legal quando a gente se junta também, claro, nos cultos, né? Quando tem cultos de jovens, cultos da igreja, né? A gente está aqui junto, prestando o nosso culto ao Senhor em unidade, numa adoração, em louvor, na administração da palavra, né? Isso é muito bom. Mas eu também gosto muito quando a gente está junto, convivendo, né? Junto, conversando, né? Lanchando, assistindo um filme, que fica mais notório ainda, parece, a peculiaridade de cada um, a personalidade de cada um, né? A característica de cada um. Cada um é de um jeito, né? E existe o jeito certo, o jeito errado? Não, cada um tem o seu jeito, né? Que Deus fez daquela forma para um propósito, para uma cooperação perfeita. Imagina se o nosso corpo fosse só coração. Ia ser uma aberração, até rimou, né? Mas imagina se a gente fosse feito só de mão, um monte de mão ambulante. É uma coisa estranha, sem funcionalidade. Mas graças a Deus nós temos células específicas, células especializadas que desenvolvem um papel, desempenham uma atividade que o corpo funciona. E esses somos nós. Cada um aqui desenvolvendo, né, manifestando um dom, manifestando uma habilidade mesmo, né, para que o corpo ele seja saudável, seja perfeito, cresça, se edifique, né? E hoje nós vamos falar sobre isso, né? Qual é o nosso conteúdo? O que é o ministério? Qual é o propósito dos dons ministeriais? Quando e por que os dons foram concedidos? Quem estabeleceu e concede os dons? Quais são os dons ministeriais? E a gente vai falar um pouquinho do dom de mestre, porque eu fiz a ministração, eu quis falar sobre o mestre, tá? Mas aí da próxima a gente pode esmiuçar um pouquinho mais dos outros. Brincadeira. É porque eu queria, até por algo pessoal, eu queria estudar um pouco mais sobre esse dom. E aí aproveitei e vou compartilhar com a igreja, né? E o que é o ministério, né? Quando a gente lê na palavra, né, algumas cartas de Paulo, ele falando sobre ministério, Jesus também, a gente lê essa palavra, diaconia, do grego, né? E diaconia a gente já fala, já sabe, né? Diaconia lá na igreja, né? O pessoal que serve na igreja, está ali cuidando do ar-condicionado, para o culto poder funcionar. E é isso mesmo, é serviço, significa serviço. Mas a palavra de Deus, a gente lê que diaconia é a tradução para ministério também. Ou seja, ministério é trabalho, ministério é serviço. Então, o ministério é a especialidade daqueles que executam os pedidos dos outros. Ou seja, para que existe um ministro se não existe um corpo? Se não existe pessoas, né? Se não existem pessoas para quem ele possa servir, né? Ministro sem a quem ele está servindo não serve para nada. O que um ministro de Estado, né? Imagina um ministro de Estado que não tem ministério, não tem pasta, ele não tem aparato, ele não tem como servir a nação brasileira, né? Ele é um ministro que ele não tem a quem servir, por exemplo, né? Um ministério, sei lá, um ministério de qualquer coisa que invente, o cara não vai ter trabalho, digamos. É um ministério ali que criou porque não tinha nada para fazer. Tinha que colocar aquele cara ali, criou aquele ministério. Ele é um ministro? Não é um ministro, porque ele não está trabalhando, ele não está servindo a nação brasileira, no caso. Então,
Um ministério é isso, é um trabalho, é um serviço. Você está prestando a alguém, um serviço a alguém. Esse é o básico de um ministério, você está servindo. E daqueles que, pelo chamado de Deus, proclamam e promovem religião entre os homens. Aí já está falando do ministério cristão, né? Do ministério bíblico, que é a pessoa separada para servir ao corpo de Cristo, para servir aos seus irmãos. E o ministro, né, é um representante de Jesus Cristo, assim como Cristo era um representante de Deus na terra. Ou seja, eu gosto de dar sempre um exemplo secular para a gente poder fazer um paralelo bem legal. Um ministro de Estado, por exemplo, das Relações Exteriores, ele faz uma viagem, ele está representando o governo brasileiro, às vezes a figura do presidente da República. Ele é um representante. Né? Da mesma forma que um outro ministro qualquer também vai comparecer a algum evento, a alguma cerimônia, ele está representando alguém. E aqui, no caso, o ministro do Evangelho é o ministro representando a Jesus Cristo. Aí que a gente começa a perceber um pouco a importância de que é o ser ministro. Você é um representante de Jesus Cristo. Quando as pessoas olharem para você, elas vão esperar uma atitude de Jesus Cristo. É claro, nós como cristãos também vivemos dessa forma, vivemos como Cristo, né? Somos pequenos Cristo, né? Mas o ministro acaba estando naquela evidência, digamos, né? Ele acaba sendo mais percebido, né? Então, como um representante de Cristo. E assim como Cristo foi representante de Deus na terra, hoje os ministros do Evangelho eles são representantes de Cristo. E são homens e mulheres que ministram a palavra de Deus para o povo, motivados por um chamado divino para o serviço. E eu vou te falar, servir aos outros, né? Porque o ministro é isso, ele está servindo a alguém, como a gente viu, é basicamente por um chamado mesmo. É porque muitas vezes você vai se negar. Você vai deixar de fazer o que você quer, o que você gostaria de fazer, para poder estar servindo, poder estar comparecendo à mesa, né, com os seus irmãos, para poder servi-los. E o ministro é essa pessoa. E é um chamado divino mesmo, que queima, que traz esse combustível, essa impulsão a estar persistindo, né? Eu gosto de usar o exemplo nosso de perto, por exemplo, os pastores aqui, pastor Wellington, pastor Gerson. O pastor Wellington está aposentado, tinha planos para a vida dele, e Deus chamou ele, separou ele para o ministério. Você vai ser pastor da Igreja Asa Sul. Ele abriu mão dos planos, do tempo dele, aposentado, para estar aqui, nos apacentando, sendo uma bênção na nossa vida. Pastor Gerson, a mesma coisa, né? Com certeza, ele não tem tempo sobrando. Todos aqui, né? Mas dando o exemplo do pastor, não está com tempo sobrando. Ninguém está. Mas há um chamado que queima por dentro, que impulsiona, que puxa, né? Que traz para estar servindo. Isso só pode ser algo divino mesmo, algo que Deus separa, convoca e chama, e a pessoa vai e queima por aquilo. E em alguns lugares na Bíblia também, quando fala ministro, né, a palavra original grega, doulos, que significa escravo, servo, homem de condição servil, pessoa dedicada ao próximo, mesmo em detrimento dos próprios interesses, né, como já foi dito. É a pessoa que coloca os outros acima dela, a necessidade dos outros, muitas vezes. A igreja precisa, né? A igreja precisa desse dom operando. Vou abrir mão do meu tempo, vou abrir mão da minha família, vou abrir mão, às vezes, até de um tempo que eu poderia estar trabalhando e ganhando mais dinheiro, né? Para poder estar servindo ao corpo, à igreja local. O ministro, ele é isso. Ele é essa pessoa. E de onde veio isso? Né? Onde é que a gente aprendeu sobre isso? O melhor, a pessoa que mais deu o exemplo foi Jesus, né? Ele disse assim, Jesus, Mateus 20, 25 ao 28. Então Jesus chamando diz, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Ele está falando num contexto assim, que a mãe de 2 discípulos chegou para Jesus e falou, quando você estabeleceu o reino, coloca um à sua direita e outro à sua esquerda. Aí os outros discípulos ficaram com ciúme e tal. Jesus aproveitou e ensinou. Não é assim que é entre vós.
Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Como a gente viu, Jesus foi um ministro representante de Deus. E o que ele fez? Abriu mão de sua glória, se esvaziou e se tornou homem e servo, e obedeceu até a morte, e a morte na cruz. Essa é a nossa referência, né? Principalmente como ministros, como representantes dele, o ministro, ele tem isso em mente. É o quê? O maior no reino de Deus é o que serve. E aqui é o exemplo clássico. Jesus ensinando, aproveitando a oportunidade para ensinar os discípulos naquela imagem, né? O momento que ele lava os pés dos discípulos, ensinando sobre isso. A importância do serviço, né? E não é só o servir, agora eu quero ser grande, eu vou servir. Não é isso. Aí a gente vai se lembrar que lá em 1 Coríntios 13, que antecede o 12, né? Pasmem. O 12 fala sobre os dons do ministério. E aí, na sequência, o 13 ele fala sobre o quê? Sobre amor. Aí ele fala, de que adianta eu falar as línguas dos anjos, dos homens, conhecer tudo sobre todas as coisas, e não tiver amor? É como um sino que retine, um símbolo que bate. Ou seja, não tem valor, não vale para nada. Então, o que adianta a gente, né? Eu servir a igreja com intenção errada? É isso, sem amor. É visando outra coisa. Visando ser grande no reino, né? Digamos. Ah, se Jesus ensinou que o maior que serve, eu vou servir para caramba porque eu quero ser o maiorzão. Já tem alguma coisa errada que não está certo. É porque aí a gente lembra, é o amor. Romanos 5 fala que ele derramou o seu amor no nosso coração, né? A gente se gloria, né, pela esperança e na tribulação. E a esperança, ela não desanima. Por quê? Porque ele derramou o amor no nosso coração. E é esse amor que nos move a servir ao corpo, a servir aos nossos irmãos, né? E também é este amor que nos motiva a ir lá fora, onde estão os pecadores, e levar uma boa notícia para eles, uma boa nova, que a gente um dia, alguém trouxe para nós. E a gente vai espalhar, esparramar essa notícia também. Esse amor também nos leva a isso. Mas dentro da igreja, né, que é o nosso foco aqui, é o amor que nos move para estar servindo. Não a vontade de ser grande no reino, né, para quando chegar naquele grande dia, aí Deus falar, nossa, você foi o cara, aí foi mesmo. Cadê minha mansão celestial? Não, é o amor. Nossa, eu amo tanto esse irmão, eu quero que ele cresça, que ele avance, né? Eu percebo nele um chamado queimando, quero ajudá-lo, quero fazer parte disso, né? Amo meus irmãos, quero ver essa igreja crescendo, quero ver a família de cada um se achegando, né? Marido, esposa, pai, mãe, todos da família, tudo. É isso, é ser um auxílio, um apoio à igreja, para que ela cresça. Assim como um corpo saudável cresce, a igreja também crescer. E seguindo, o que é o ministério, né? Na palavra também a gente vê essa palavra do grego, né? O peretes, que é remador de baixa patente a subordinado, qualquer que serve com as mãos. Jesus foi servo, né? É o que? É ordem dada, né? É missão dada, é missão cumprida, né? É ordem dada, é ordem obedecida. Quem que nos ordena? É Deus. Nós somos ministros do Evangelho. Cristo é o cabeça. E Ele nos traz a direção por meio do Espírito Santo. Faça isso, faça aquilo, estude isso, fale dessa forma, vá para tal lugar, fique nessa igreja, vá para aquela igreja. É o Espírito que nos guia, né, para a gente poder executar a obra de Deus nessa terra. E a gente é simplesmente o cara ali que faz o trabalho, digamos, o braçal. Por quê? Porque Deus precisa de nós nessa terra. Ele não vai enviar um anjo para pregar, ele não vai enviar um outro anjo para ensinar, ele não vai enviar o Espírito Santo para apacentar a igreja, entendeu? Ele precisa do quê? De um ser humano, de uma pessoa, de uma mulher, de um homem, para que através dessa pessoa flua um poder, flua a unção, para que
as outras pessoas sejam edificadas, sejam alcançadas, né? Cresçam. Amém? Então, o ministro é isso, é um servo de baixa patente. É um dispenseiro, né? O dispenseiro é o quê? É um mordomo que administra os recursos da casa em que trabalha sem ser dono deles. Ou seja, a igreja é de quem? A igreja é de Cristo, né? O cabeça é Cristo. Tanto que no livro do Kenneth Hagin aqui, quando ele fala sobre o ofício de pastor, ele fala que, na verdade, todos os pastores são pastores auxiliares, porque o bom pastor é Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. E ao pastor está confiado o governo e a apacentar daquela ovelha. Mas ele é um servo de Cristo, que vai falar para ele, faça disso, faça dessa forma, faça assado, né? Cuidado com essa forma aqui. Né? Então, até o pastor, né, que a gente vê que tem esse papel de governo, ele é um servo, está nos servindo. Primeiramente, é servo de Deus, servo de Cristo, e segundamente, é servo da igreja. Ele está aqui casado com a igreja, servindo a igreja. Se você vê, o pastor que está aqui, 6:30 da manhã, né? Dia de rema, dia de culto, todos os dias, o pastor está aí na igreja. Então, é a pessoa que está servindo aí também. É o servo que está obedecendo comandos de Cristo. E o dispenseiro é isso, é a pessoa que está cuidando daquilo que não é dele. A Bíblia fala sobre, existe, né, a parábola do servo, né, do dispenseiro ou dos talentos, né, que fala sobre isso, que o servo, o senhor saiu e deixou os talentos, ou deixou o seu dinheiro, ou deixou cidade, aí depende de cada versão, para que aquelas pessoas administrassem. E quando ele retornou, prestaram conta do quê? Do que não era deles. Por isso que prestou conta. Olha, eu te deixei 5. O que aconteceu? Eu transformei em 10. Ele, servo bom e fiel. Você foi fiel naquilo que nem era seu. Você foi fiel. Agora entra. Eu vou te fazer agora, vou te colocar agora no muito. E eu creio que é isso que vai acontecer no fim, né? No fim dos tempos, no fim das coisas, né? Deus vai olhar para nós, né? E vai falar, ó, eu te confiei uma missão, um plano, um propósito. Você foi fiel. Então agora entra na abundância do seu Senhor. Agora é seu. Agora é seu. Você agora está aqui dentro comigo. Agora é tudo seu. Na abundância. Então, o ministro é isso, é um dispenseiro. É aquele que cuida de algo que não é dele, é de terceiro. E ele vai prestar conta disso. Mateus 23, 11 e 12. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Isso aí está na Bíblia. E qual é o propósito, né, dos dons ministeriais? O primeiro ponto, né, que a gente vê na palavra é o aperfeiçoamento dos santos. Eu vejo isso mais como algo individual. Né? Existe o ministro, né, o dom ministerial se manifestando, mas quem está sendo edificado é cada um do corpo. Né? A edificação dos santos, ou seja, de cada indivíduo. Ele sendo edificado na sua fé, na sua compreensão, né, na sua revelação da palavra, né, está crescendo de fé em fé, né, está atingindo novos níveis de fé pela manifestação dos dons, pela manifestação do Espírito que está acontecendo no nosso meio. Então, esse é o primeiro ponto que Paulo, lá em 1 Coríntios 12, ele fala, para o aperfeiçoamento dos santos. Né? E Efésios 4:12, que é um outro texto que também fala dos dons do ministério, ele fala assim, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Né? Então, a gente já vê lá o segundo ponto, para o desempenho do seu serviço. Seu serviço de quem? Do ministro. Aí a gente já vê que é o quê? É uma capacitação que Deus dá, que se chama unção. Que ela se manifesta, é o poder de Deus que flui através de nós, que é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. É o poder, é a unção. Deus dá um dom, e ele se manifesta, independente da nossa capacidade, da nossa habilidade. Se eu estudei muito, se eu estudei pouco, né? Se eu sou bonito, se eu não sou tão bonito, né?
Independente, se você se acha, porque você é, com certeza. Sua mãe com certeza acha. Né? Então, mas independente de qualquer coisa, essa unção, que é Deus quem coloca em você, através do dom, ela que capacita para o desempenho. Graças a Deus. Graças a Deus. Senão ia ser tudo na nossa força, na nossa habilidade, e nós temos limitações. E graças a Deus que podemos contar com esse poder que pode infinitamente mais operar muito além que a nossa mente pode imaginar. Então, o desempenho do seu serviço, né? Isso a gente está falando do propósito do dom ministerial, tá? Então, o primeiro, edificação individual de cada membro. O segundo é possibilitar a execução de um trabalho de uma forma ilimitada. E, por fim, o terceiro é a edificação do corpo, ou seja, é o do conjunto. Se cada um é edificado, o conjunto todo é edificado. Né? Isso é estatística. Então, se cada um é edificado, o corpo é edificado, o corpo cresce, o corpo se beneficia. Para cada dom que se manifesta no meio da igreja. Amém? Então, esses são os propósitos dos dons ministeriais. Foi para isso que Deus estabeleceu os dons. Para que a igreja ela pudesse crescer, pudesse ser edificada, pudesse avançar. Cada um de nós pudéssemos ser edificados, pudéssemos ser equipados, né, também, para poder fluir, né, de uma forma poderosa. E continuando, qual é o propósito dos dons ministeriais? Aquilo que já antecipei. Deus criou o nosso corpo perfeito. E é o mesmo Deus que criou a igreja para também ser um corpo perfeito. E o propósito dos dons ministeriais é isso. É ter uma igreja perfeita, uma igreja funcional. Uma igreja que funciona. Né? Sem deficiência, sem carência de nada. Mas plenamente suprida em todas as suas necessidades. Né? A Bíblia fala, entre vocês existem enfermos? Põe as mãos, eles serão curados. Né? Existe alguém triste, existe alguém abatido, né? Existe a resposta para cada um que está passando por alguma carência. O organismo nosso, ele para atender a necessidade, às vezes, de um órgão, de um membro. O organismo todo concentra naquilo. Às vezes, não sei quantos já sentiram, mas garganta infeccionada, né? Tá aqui, ó. A infecção está aqui só na garganta. O organismo todo se mobiliza para ajudar a garganta, se livrar daquele mal. Aí o corpo todo entra em febre, começa a produzir glóbulos brancos, leucócitos e essas coisas todas aí que a Natália curte, né? Mas você vê que o organismo todo ele para isso, e às vezes até ele para literalmente. Você precisa se acalmar um pouco, né? Ficar um pouquinho de repouso, líquido, repouso, quem nunca ouviu isso? E para se recuperar. Ou seja, o corpo todo para que um membro ele possa ser restabelecido na sua capacidade plena. Né? Então, é a mesma coisa o corpo de Cristo. Ele é perfeito também. Quando a gente percebe que existe uma área da igreja, um ponto na igreja que está precisando, está com carência, está precisando, o corpo ataca aquele problema, né? Aí entra cada um no seu dom, pastor apacentando, vem aqui, né? Mostra na Bíblia, ó, aqui é assado, assim que funciona, não é assim, é assado, traz a correção, né? O profeta move no conhecimento, ó, isso aqui, ó, tá oculto, apareceu aqui, cuida disso, isso aí vai ser uma ruína, né? Já entrega, né? O mestre vai pegar na palavra, ó, é assim que funciona. Não, a gente está fazendo desse jeito, ó, não está legal. O jeito certo bíblico é dessa forma, de acordo com o texto tal, da tradução tal, não sei o que, já vai trazer um negócio mais mastigadinho, fácil de entender, e cada um vai fluir, né, na sua área, para que o organismo ele fique em plena condição de poder viver, né, poder ser próspero. Em Efésios 4,16, que é o texto que ainda trata, né, dos dons, diz assim, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então é isso, é o corpo todo alinhado. E quando e por que os dons foram concedidos, né? Eu quero começar pelo texto bíblico, né? Efésios 4:8, de novo, capítulo 4 de Efésios.
o autor da carta ele está trazendo sobre um ensino sobre os dons do ministério, e ele traz tudo. Quando que foi estabelecido, para que foi, e quais são, né, e quais são os objetivos, e a gente está aqui só, né, pegando, fatiando, né? Mas Efésios 4 é o texto sobre isso. E ali ele fala, no verso 8, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Está falando de quem? De Jesus. Quando Jesus ele foi assunto ao céu, ele concedeu os dons para os homens. Para quê? Jesus manifestou os dons entre os homens com uma unção sem medida. Ou seja, ele fluiu em todos os dons. E de uma forma ilimitada. E uma vez que ele volta para o céu, para que o corpo continuasse a crescer saudável, os dons foram estabelecidos e concedidos aos homens. Então, nessa que ele vai, é necessário que essas habilidades, né, essa unção, esses dons que ele operava, eles continuassem, para que a igreja continuasse a avançar. E avançou. Estamos aqui hoje, 2000 anos depois, apesar de toda a perseguição, de todo ataque demoníaco, estamos fortes aqui, 2000 anos. Então, esse negócio funciona. Os dons funcionam. A igreja sobreviveu, continua crescendo e avançando. E muito por causa da manifestação dos dons. E quem estabeleceu e concede os dons, né? Quem estabeleceu foi Deus, né? É como se fosse o legislador. Ele que cria o dom, né? Ele que estabelece, né? Não tem a lei que estabelece tal coisa. Deus estabeleceu. Isso está lá em 1 Coríntios 12, 28, que é um dos textos que trata de dons do ministério. E lá está escrito assim, a uns, ou seja, alguns, ele estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro lugar mestre, depois operador de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de língua. E quem que concede? Ou seja, Deus estabelece e tem alguém que concede, que pega e entrega. E esse é Jesus Cristo. E a gente vê isso lá em Efésios 4:11. E ele mesmo, Jesus Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, aí está bem claro de onde que veio e para onde que foi. E quem que entregou, né? E o que é o papel do homem, né? Para a gente não ficar, né, só falando da parte, né, de Deus, né? Mas e o papel do homem? Lá em Atos, no capítulo 13, vou convidar todos a abrirem lá. O verso 1 e 2. Aqui é um exemplo assim, o que estava acontecendo quando Barnabé e Paulo foram separados para o ministério. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separa-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Ou seja, eles estavam ativos, eles estavam trabalhando já, servindo ao corpo. Eles estavam ali, no meio, envolvidos, comprometidos. Aí o Espírito diz, vou separar eles aí. Então, qual é o papel nosso? Você está envolvido, está comprometido, né? Porque assim, é muito difícil acreditar que alguém que tem um chamado ministerial não tenha vontade de estar envolvido na igreja. Porque, como a gente viu, ministério é trabalho, é servir, é amar fazer isso. Então, naturalmente, a pessoa que tem um chamado, ela vai ser rato de igreja, digamos. Ela vai estar aqui, vai querer estar servindo, está precisando de alguma coisa e tal. É um chamado. Muito provavelmente, né, um chamado ministerial aí de estar servindo ao corpo, né? Então, é estar ativo. Esse é o papel nosso, do homem. E 1 Timóteo 4, versículo 14. Deixa eu abrir aqui do celular, vai ser mais rapidinho. E aqui esse texto fala para a gente não ser negligente. E essa carta de Timóteo é uma carta de Paulo, né?
que ele escreve a Timóteo, que é um jovem, que é ministro. E ele dá orientações a Timóteo, e são essas cartas que nos ensina bastante sobre a vida do ministro, né? Quais são as qualificações, o que se espera do ministro, biblicamente falando. E aqui uma das coisas que Paulo fala é: não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Ou seja, não negligencie, né? Não, uma vez que você foi chamado, uma vez que existe esse dom, foi concedido por Jesus para um propósito. Ele está falando: não negligencie. Faça por onde, né? Vá atrás, corra atrás para crescer, para desenvolver cada vez mais essa unção que existe na sua vida, né? Então esse é o nosso papel. E quando que a gente recebe? É quando nasce. Lá em Gálatas, no versículo 1, verso 15, a gente vê isso. Paulo escrevendo à igreja de Gálatas. E para quem fez a matéria, vai lembrar, né, mais ou menos, qual que é o contexto de Gálatas aqui. Eu coloquei para lembrar. Estava acontecendo uma rejeição ao apostolado de Paulo naquela região. Chegaram os falsos mestres, começaram a ensinar as coisas e falaram para se afastarem de Paulo, do ensino de Paulo. E Paulo escreve essa carta, nervoso mesmo, e ele falando: ó, acaso não são vocês fruto do meu trabalho, do meu ministério, né? Eu sou o apóstolo de vocês. Se não fosse o trabalho exercido neste local, nesta igreja, essa igreja não existiria. E Paulo, nesse contexto, ele fala, né? Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Então, esse chamado, né, o chamado do ministério, a gente pode concluir que ele é um chamado que nasce conosco. Jeremias fala sobre isso também. Ele fala que, né, como já citei, quando eu ainda era uma substância informe, no ventre da minha mãe, você já tinha me chamado. E Deus fala para ele: não importa se você é criança, você já é chamado. E esse texto é Deus falando com Samuel, e Samuel ainda era uma criança. Se a gente for ler lá, o texto de Samuel, não, de Samuel mesmo, ele fala sobre isso. Ele ainda é uma criança, Deus tratando com ele. Eu te chamei desde o ventre da sua mãe. Você não precisa ter medo, você não precisa ficar intimidado. Vai com tudo, crê que o dom está com você. Então, ele é nato. Então, seguindo. E agora, finalmente, a gente chegou aqui nos dons ministeriais. Quais são os dons que a palavra ela enumera, digamos? A gente tem 3 passagens na palavra que tratam de dons ministeriais. As mais conhecidas, né, são Efésios 4 e 1 Coríntios 12. E que nessas tem alguns dons que não aparecem em umas, e tem outras passagens que aparecem os dons que não tem em outras, né? Então, assim, o apanhado geral que a gente tem são esses 5 dons que são do ministério, que está envolvido com o quê? Está servindo a igreja local. Ser ministro, né, da igreja local. Existem outros dons, né? Dons de cura, dons de língua, dons como é que é? De doação, né? De você financiar a obra. Existe um dom para isso também, né? Mas do ministério são esses 5. E ele começa com o apóstolo, né? Que a própria palavra, né, significa enviado. E o primeiro apóstolo foi Jesus Cristo. Ele foi enviado do céu para uma missão, que é o quê? Justificar e trazer a redenção do homem. Ele é o primeiro apóstolo. E o apóstolo, ele vai ser um pregador e mestre da palavra, e ele toca nos demais dons. Por isso que ele estabelece igrejas. Então, se a gente vê assim, uma característica do apóstolo é o quê? Ele vê um local e ele diz: a gente precisa alcançar aquele local. Tem uma cidade que não tem uma igreja, a gente precisa implantar uma igreja ali. E como é uma obra que está começando aí, às vezes com muito bebê espiritual, ainda pessoas que ainda estão entendendo a chamada ministerial, ainda estão recebendo muitas vezes, o apóstolo ele toca nos demais dons. Então ele vai tocar no de evangelista, ele vai tocar no de mestre, ele vai tocar no de pastor, ele vai tocar no de profeta também. Mas ele é um apóstolo. E em sequência, não, o profeta, que é diferente de profetizar, né? Eu gosto de usar muito o exemplo assim, né? Lá em casa eu faço alguns serviços, né? Conserto
alguma coisa e tal, não me faz, por exemplo, um eletricista eu instalar uma tomada, né? Agora eu sou um eletricista porque eu consertei uma tomada. Não, eu não vivo disso. Isso não é o meu ofício, né? É a mesma coisa o profeta. Existe o dom da profecia, né, que ela se manifesta em realmente qualquer pessoa da igreja, mas o profeta é o ofício dele. E como é que a gente sabe, né? Ele experimenta de 2 ou mais dons da profecia, né? A palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Ele vai fluir com alguma constância, pelo menos em 2 desses dons, né? E ele não é fonte, assim, o profeta ele não pode ser uma fonte de direção para nós. Nós temos o Espírito Santo, nosso guia, o nosso mestre que nos ensina, né? Através da palavra. E o profeta ele não pode ser tido como um oráculo para a nossa vida. Eu vou ali no profeta para saber se eu vou fazer tal coisa, né? Não, você tem o Espírito Santo dentro de você. A profecia ela vem para testificar mesmo. O papel muito do profeta é esse. A profecia pode ser julgada também, à luz da palavra, né? O profeta, como qualquer pessoa, né? Ele tem essa pegada assim de fluir muito no espírito, ele é realmente uma pessoa muito ligada ao mundo espiritual. Ele é muito sensível, discernimento de espírito, né? É um dos dons. Ele é muito conectado mesmo com as coisas do espírito. Mas ele também é um ser humano. E ele pode ser levado por emoção e tal. Então a profecia a gente pode julgar ela à luz da palavra. Né? Por exemplo, a palavra fala que Deus não mata ninguém. Aí o profeta vem, chega e fala um negócio que é o contrário disso. Aí você já, opa, isso aí não é muito bíblico, entendeu? Então a gente tem essa segurança também, né? De poder contar com a palavra para a gente não incorrer nesse erro aí de confiar, de crer demais em uma palavra que às vezes não está alinhada. É um cuidado para a igreja, né? Porque o dom ele vem para edificar, né? Como a gente viu. E ele quando a gente vê que acontecem esses equívocos, né? Aí entra o papel do pastor, para apacentar, para cuidar e tudo mais, em amor, visando a edificação daquela pessoa. Mesma coisa, um mestre que está ensinando coisa, está viajando aí, né? Acontece, às vezes, as muitas letras o fazem delirar, né? Disseram para Paulo. Pode acontecer. A pessoa estuda demais, começa a viajar na maionese. O pastor vem, não, calma, meu filho. Está voando muito, volta aqui, ó. Então vamos seguindo. O evangelista, né? Evangelho significa boas novas, e o evangelista é o portador das boas novas. O tema favorito dele é salvação. E esse é um modo mais simples para alcançar o maior número de pessoas. Ou seja, o evangelista ele queima para dentro dele o quê? Sair. Ir lá fora onde os pecadores estão. Para contar essa novidade, para contar essa notícia de que Jesus Cristo, ele veio para que você fosse alcançado, liberto do pecado, livre e no final alcance a sua salvação. E ele tem essa habilidade de quê? De deixar isso o mais fácil possível de ser compreendido, né? Porque para nós aqui dentro da igreja, né, que já fizemos rema, estudamos a palavra como rotina, né, falar de salvação, aí a gente já vai, justiça de Deus, Romanos, não sei o que, fala isso, porque Hebreus tem isso, em Deuteronômio é a lei, aí já faz toda, né? Agora, para um ímpio que nunca ouviu falar sobre isso, nem crê nisso ainda, o evangelista, ele é o cara. Ele chega e fala de uma forma que alcança o coração. Simples, rápida. E uma outra característica, né, do ministério do evangelista são os milagres e as maravilhas, né? Ou seja, se a gente for ver na palavra, Jesus fluía nisso, né? Aonde ele ia, né, as pessoas ouviam e aceitavam aquilo que ele estava ensinando. E principalmente por meio das curas, dos milagres. E a maravilha, né, essa questão de milagres e maravilhas, ela serve para gerar fé no ímpio e não no crente. Né? A gente vai ver mais para frente um pouquinho sobre isso quando for falar sobre o mestre. Mas o ímpio que necessita disso para poder crer que aquilo é a verdade, que está sendo dito. Ele vê uma pessoa curada, ele, nossa, isso é a verdade. Já o crente não precisa. O pastor, vamos lá, literalmente, pastor de ovelhas, né, é o significado da palavra. Jesus é o exemplo de bom pastor, né? Ele é o pastor da igreja, como já foi dito. E os pastores apacentam suas ovelhas, promovendo amadurecimento e preparação. As ovelhas sem pastor desviam-se, né? A ovelha que não tem cuidado, a ovelha que acha que não precisa de pastor, não, me vira aqui sozinho,
ela vai acabar na vala lá e o lobo pega ela, né? Essa é a história. Então, precisamos estar debaixo de uma autoridade, né? De um pastor que nos ama e que ele quer o quê? Que ele quer que a gente amadureça e esteja preparado. E as ovelhas sem pastor desviam-se e ele é o responsável por administrar e supervisionar a igreja, né? É organizar mesmo a igreja para que ela possa, né, seguir avançando. E por fim o mestre, o único ministério mencionado nos 3 textos que tratam do dom do ministério. Lá que vai ser Efésios 4:11, 1 Coríntios 12:28 e Romanos 12:4. Nesses 3 textos que tratam sobre o dom ministerial, o mestre vai estar lá. E eu acho isso muito interessante, né? O foco no ensino da palavra. Ele não sabe tudo da igreja, né? Não é o cara ali que é o chat GPT, né, da igreja sobre Bíblia, né? Chega para o mestre, o que é tal coisa? Ele é tal, 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 e vai digitando assim. Não, ele não é o sabe tudo. É uma pessoa que tem uma unção específica para fluir nisso. Aí a gente vai ver aqui uma característica do mestre, né? Naturalmente, o mestre ele vai ter uma característica de gostar de ler, de gostar de estudar, né? Aqui, ó, é um professor da escola dominical? Pergunta só. Não precisa responder. É aquele que exerce função pedagógica, secular, é professor, né? Alguma coisa assim? Ele é um PhD em teologia, em divindade, em Edimburgo, não sei o que das quantas. É um escritor de livros, né? O mestre é isso necessariamente? Não necessariamente. O mestre é um dom espiritual. E ele, naturalmente, o mestre vai ter o prazer na leitura e estudo da palavra, né? É uma coisa que atrai ele, né? Ler e fuxicar mesmo na palavra, né? Interpretar a palavra. Eu tive um professor de direito que ele falava que essa palavra interpretar significa isso, né? De você ver entre as palavras, entre o texto, né? Ele fala que interpretar é você, antigamente, se interpretava as vísceras dos animais. Ou seja, cortava o animal, colocava a mão dentro para tentar prever o futuro. Olha a viagem. Aí ele fazia uma interpretação lá, para fazer tal coisa. Isso é interpretar o texto, é você cortar o texto e ver o que tem dentro dele. Existem as técnicas para isso, né? E o mestre, naturalmente, ele vai ter essa pegada, assim, né? Vai gostar disso. Uma preparação natural também pode ser um arcabouço para o exercício do ofício, né? Ele pode ter uma formação secular, de didática, de pedagogia, de alguma coisa. Não é prejuízo, mas muito menos, assim, também não é necessário, imprescindível, né, para que ele seja o mestre. Lembrando que é uma unção que capacita, né? E o mestre sente-se atraído pelos detalhes de cada texto, de cada palavra, né? Ele gosta de pegar o original, pega lá o Novo Testamento interlinear, pega o original no grego, vê quais são as... Ele gosta das coisas. Ele gosta daquele detalhezinho, né, de que às vezes passa batido. E lembrando, o mestre, né, assim como todos os outros, ele é uma capacitação divina, né? Você consegue lembrar de um bom professor que você já teve assim na sua vida, na faculdade, na escola, né? O que era a característica dele, geralmente, né? Ele conseguia facilitar aquilo que parecia difícil. É basicamente isso. Um bom professor, ele faz isso. Ele pega um negócio que você olha, nossa senhora, esse trem aí é difícil. E ele consegue te explicar de uma forma que você já domina aquilo, com tranquilidade, com segurança. Isso é um bom professor. E eu creio que essa capacitação sobrenatural do mestre é isso. Ele pegar algo que às vezes na palavra parece algo um pouco complicado e ele traz de forma simples para que a igreja inteira possa entender aquilo que está sendo ensinado. E a gente tem muito contato com essa unção no Rema. O professor do Rema, a gente percebe isso, é muito perceptível. Essa unção fluindo através da vida dos professores do Rema, né, de pegar uma matéria que a gente olha, lê a Bíblia, entendeu quase nada, e ele vem e explica de uma forma simples, e você, caramba, agora entendi, chegou a revelação. Isso mudou a minha vida. Por isso que quando a gente fala, o Rema mudou a minha vida, é por isso. É por causa de um dom do ministério que flui através da vida desses professores. É por isso. Ela muda a nossa vida. A palavra, ela é a espada. E o mestre, ele vem e dispara. E ela vai entrando, né? De uma forma fácil, simples. E o mestre também ele tem essa característica de prazer em regar, né?
Para muitos é uma atividade repetitiva e sem resultados aparentes. Mas o mestre é aquele que rega a semente lançada na boa terra. Ou seja, né? Eu tenho as plantinhas lá em casa todo dia, aí você vai lá, taca água. Aí no dia seguinte você taca água. Aí no outro dia você joga mais água. E você, de um dia para o outro, você não vê o crescimento. Mas daí a pouco, alguém que às vezes não estava fazendo parte do processo, chega, caramba, aumentou desse tanto, já está saindo das flores e tal. Aí quem estava regando, caramba, é verdade, né? Nem percebi. E o mestre gosta disso, de ficar regando, de ficar, né, ministrando a palavra, lançando, regando, né, falando sobre as mesmas coisas às vezes. Coisas simples, que parecem simples, mas lembre-se, é a unção do mestre, porque não é tão simples às vezes, né? Mas ele vai gostar disso. Ele não é a tipo de pessoa que chega lá na plantinha, não, hoje água. Aí no dia seguinte, água de novo. Não, vou tacar água com gás agora. Né? Tem que dar né? Reinventar a roda aqui. Aí no dia seguinte, não, hoje eu estou mais ousado, vou tacar uma Coca-Cola. O mestre ele não tem essa veia, digamos, de querer ficar inventando. Ele é a palavra. A palavra que deixa, que dá prazer a ele. É a palavra. O que sai da palavra, ele já começa a ficar meio assim, né? Começa a ficar meio brabo. Quando alguém começa a falar alguma coisa que não está alinhada, ele já muda a posição. Não, calma aí. Então, o mestre ele tem esse prazer, né, de estar regando e tal. Um exemplo disso a gente vê lá em 1 Coríntios 3, 6 a 9. Vamos abrir lá rapidinho. 1 Coríntios 3, 6. Aqui ele dá o exemplo, né? Paulo, apóstolo, ele chega no lugar, prega a palavra. As pessoas aceitam. Aí vem Apolo, um mestre. E ele faz o quê? Rega. Mas Deus é que dá o crescimento, de modo que nem o que planta e nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Até o 9. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Ou seja, lavoura, né, que recebe a rega e o crescimento, e o edifício que é edificado. E a gente vai ver isso aqui agora. O mestre, ele consolida e não divide, né? Ele traz um ensino para juntar o pessoal em quê? Unidade da fé. Até que todos cheguem à unidade da fé. Então, o dom tem esse objetivo. E o do mestre não é diferente. O mestre ele é um ministro do evangelho da paz, né? Então, ele não vai trazer um ensino para trazer uma divisão. O mestre que está debaixo de uma unção. Ele não vai trazer um ensino para dividir a igreja. O pastor veio aqui domingo, ministrou um negócio, o mestre vem e mostra aqui na palavra que é outra coisa. Ele não vai fazer isso. O mestre que está fluindo no dom. Ele é um ministro da paz. Ele vai trazer o quê? Consolidar, levar todos para o quê? Para andar no mesmo rumo, no mesmo caminho, junto com os outros dons. A não ser que, claro, ele não abre mão das doutrinas básicas, né? O mestre, igual eu falei, né? Dá um comichão no mestre quando tem uma conversa aí que está fugindo um pouco da doutrina, né? Eu vejo muito mestre assim, né? Tem essa percepção. A Nath até já ouviu isso. De que o mestre ele é um guardião da doutrina. Ele é o quê? É o cara que preza. Isso está escrito na pedra. Não vai mudar. Ah, mas aí começa um assim, não, mas começa a afastar. Aí o mestre, não. Aqui é assim, e puxa de volta, né? Para o centro da doutrina. E que a doutrina básica é aquilo que a gente já conhece. Para quem fez o rema, né? Que é o quê, né? Vou dar uma colada aqui. É a fé em Deus, o arrependimento de obras mortas, a imposição de mãos, os batismos, né? Ressurreição de morte, juízo eterno. Isso é a doutrina básica e isso o mestre não vai abrir mão. Aí, claro, existem conversas, discussões de outros temas que são, digamos, acessórios, mas esse aqui é o centro do evangelho. O mestre não vai abrir mão disso, né? Ele pode falar sobre outros assuntos e tal. Existem interpretações, discussões, beleza. Quem que escreveu tal carta? Foi Paulo, não foi? Beleza. Agora, o centro da doutrina, o mestre não abre mão. Aí, ele vai dar aquela... né? O próprio Jesus sofreu rejeição e ataques pelo seu ensino. Para finalizar, mais
as últimas características aqui do mestre. E de onde vem a fé, né? Para a gente lembrar. Ouvir da palavra de Deus, Romanos 10, 17. E esta é a importância que eu vejo, assim, um ponto mais importante do ofício de mestre. É o quê? É pregar a palavra. Por quê? Porque a fé da igreja, né, que já são os crentes, não são os ímpios, né, que creem por conta de um milagre, alguma coisa, mas a igreja, a fé dela vem como? Pelo ouvir a palavra de Deus, e o mestre ele vai fazer o quê? Vai ensinar a palavra de Deus. E a fé, ela vai vir para a igreja vai se fortalecer em fé, vai se avançar em fé, vai atingir novos patamares de fé, né? Por conta do quê? De um ensino, muitas vezes. Pode ser também uma manifestação de profecia, né? De outros dons, mas o mestre, ensinando a palavra, ele vai fortalecendo essa questão da fé. Milagres e maravilhas são coisas destinadas a gerar fé em ímpios, né? Como já foi falado. E o trabalho do mestre é edificar, aumenta a igreja e edifica a fé pelo pregar da palavra. E ele também tem que estar pronto a aprender, né? Não ser um sabe-tudo, né? O mestre, assim como todos, ele também está aprendendo, está sendo ensinado, tá de fé em fé, está crescendo, assim como a Bíblia fala, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai subindo a luz até ser dia pleno, e o mestre não está fora disso, ele também está no processo de cada vez mais estar se aprimorando. Então estamos crescendo e avançando, né? Conforme 1 Coríntios 12. E Jesus foi o maior mestre, né? Imagina ensinar um povo que não tem Espírito Santo. Hoje, graças a Deus, tem a facilidade do Espírito Santo, que a gente ministra a palavra, existe um Espírito Santo, a presença em cada um, que ensina, que o Espírito Santo é o mestre, né? A Bíblia fala. Então, às vezes é só lançar a palavra, que o Espírito Santo já vai ensinar para cada um que está aqui de um jeito diferente, graças a Deus. Mas Jesus chegou num lugar que não tinha isso. Então ele tinha que ser um mestre top, eu imagino, para o povo crer, para o povo aceitar, porque não tinha Espírito Santo. E Jesus ensinou o tempo todo, né? Leia as letras vermelhas da sua Bíblia e confira. E o exemplo clássico, Mateus 5, 6 e 7. Se a gente abrir Mateus 5, 6 e 7, é tudo letrinha vermelha, é Jesus ensinando sobre tudo. Bem-aventurança, falando sobre casamento, falando sobre divórcio, fala sobre obedecer às autoridades. É muito ensino e é bastante coisa que eu tenho certeza que todo mundo aqui algum dia na vida já citou algum trecho desse ensinamento de 4 a 6 de Mateus. Ou seja, Jesus, a Bíblia fala, ele ensinava todos os dias. E a gente vê isso muito na palavra. Ele sempre usava uma oportunidade para ensinar. Né? Quando, por exemplo, chegou lá naquela figueira, né? Aí ele falou, se você tiver a fé como tal, isso aqui, você vai falar para esse monte, que eles ficaram olhando para a figueira, uau, aí ele ensinou sobre fé. Aí existe outra situação, ele, ensina outra coisa. Jesus, ele estava o tempo todo ensinando, né? Então, ele era um mestre sem limite, né? E ele foi chamado de Rabi. E você é cristão, então você considera Jesus como seu mestre. Então, se ele é o nosso mestre, se ele é o nosso Rabi, a gente vai considerar esses ensinos dele na palavra de Deus. Amém? E é isso aí, meus irmãos. Espero que vocês tenham sido edificados por essa palavra, que eu sei que ela não falha, ela não volta vazia, mas faz aquilo que apraz aquele que a enviou. E para quem tem interesse, né, em conhecer um pouco mais sobre esse tema, recomendação de livros. Ele concedeu dons aos homens, do Kenneth E. Hagin, tem ali na livraria, e outro livro dele também, Os Dons do Ministério. Também uma bênção. Aí aqui ele vai destrinchar mais sobre cada dom ministerial. E, sem dúvida, o Rema. Né? Aproveitando que sexta-feira é o último dia para fazer a matrícula, se você tem interesse em aprender mais sobre isso e sobre todas as outras coisas, principalmente quem está assistindo de casa, na internet, ao vivo ou na gravação, procure aí no Google, onde é que tem um Rema mais próximo da sua casa. E você pode ir lá, assista às aulas, né, que são abertas, e eu tenho certeza que você vai se apaixonar por essa palavra, que ela é viva e eficaz.